8h16 em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. E logo mais tem reprise também na Plena TV, que é uma emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Chove em Campos agora às 8h16. Se você tem carro anfíbio como o Rodrigo, tá de boa. Se não, cuidado aí. Não, mas não tem previsão de chuva tão forte como aconteceu aí no final do ano passado, né? No final do ano retrasado, na verdade, 2022 para 2023 foi tenso. Ali para Serrinha ficou tudo debaixo d'água, lembra? Depois teve o Dick, aí nem lembrava do Dick para não mexer com um amigo aí, tadinho. Mas tá chovendo agora aqui no centro e deve ter aí aproximadamente 35 a 40 milímetros de chuva hoje em Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós voltamos, só para confirmar, agora faz aqui no centro de Campos 26 graus, previsão hoje é de 28 de máxima. Programa com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com Rodrigo Gonçalves na bancada, estamos conversando com a Luciana Custódio, que é a assistente social responsável pelo projeto Cidadão em Construção no Lar Fabiano de Cristo. Meu caro Rodrigo, voltamos e agora já até, né, mexemos, hora boa, né, de mexer nesse assunto agora para a gente fechar o programa. Já até falamos um pouco aí sobre a preocupação das instituições, dessas OSCs, né, que são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com relação ao impasse da LOA. Eu só queria que você falasse, Rodrigo, antes de você abrir o bloco aí, por favor, são dois artigos que estão lá no portal folha1.com.br, por favor? Sim, lá quem acessa o portal folha1.com.br, como eu falei mais cedo, né, tem lá dois artigos, um escrito pelo Vladimir, publicado, onde ele fala dessa questão do impasse da LOA, e depois um que o Marquinhos também avalia, né, esse posicionamento do prefeito. Então os dois estão lá. Quem quiser só acessar aí o portal folha1.com.br e acompanhar aí, né, o que foi dito pelos dois nesses artigos. Convido a você a acessar o nosso portal. E lá também vocês vão, né, acompanhar todo esse desenrolar da questão da lei orçamentária anual, né, de todo esse impasse que, como a gente vem falando, que vem causando insegurança a essas OSCs, como você colocou. E a Casa Francisco Lamego, que a gente falou aqui no primeiro bloco sobre o serviço, né, que é um serviço que atende a várias faixas etárias, mas dentro dos projetos existentes dentro da Casa Francisco Lamego, que fica ali, né, em Guarulhos, no Parque Vicente Dias, tem um projeto que recebe recursos, né, do CMPDCA, que é o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Então, dentro, desenvolve ações de proteção social e educação. E na Casa Francisco Lamego, então, 60 crianças são atendidas com recursos que vêm desse fundo, né, que depende da questão orçamentária de 2024, para saber como que vai trabalhar, né? E esse projeto que a gente está falando é o projeto Cidadão em Construção. E aí a gente acabou falando de uma forma geral sobre a casa, mas sobre esse projeto específico a gente não disse, né, o que é desenvolvido com essas crianças e adolescentes. São crianças e adolescentes aí de 7 a 15 anos que recebem esse projeto. Como a gente falou, são moradores aí do próprio Parque Vicente Dias, Parque Prazeres, São Jorge, Presidente Vargas, toda aquela região ali de Guarulhos, próximo também ao HGG. Jardim Carioca, ali no coração da... Isso, ali no... Castelo Branco? Parque Alvorada, Parque Rio Barão Branco, do Rio Branco. Isso, toda aquela região ali. Famoso Calabouço. Calabouço, exatamente. Todo mundo é atendido ali, né? Até Santa Rosa também vai para ser atendido. Ou seja, aquele território ali de Guarulhos, toda aquela região do subdistrito de Guarulhos acaba utilizando os serviços ali da casa, né? E aí esse projeto Cidadão em Construção, eu queria que a Luciana falasse um pouquinho mais sobre ele, porque eu vi que tem oficina Raiz de Capoeira, não é isso?
tem a oficina Corpo em Movimento. O que seria essa oficina Corpo em Movimento, por exemplo? O objetivo geral do projeto é desenvolver ações socioeducativas, lúdicas, culturais, esportivas, né? Então, dentro desse leque que envolve as ações socioeducativas, a oficina Corpo em Movimento é uma oficina que tem o objetivo de não só trabalhar as habilidades voltadas para a dança. Nós trabalhamos com as crianças e adolescentes o reconhecimento do corpo, consciência corporal, a importância do corpo dentro da dinâmica do ser, do indivíduo, né, que eles são. Então, assim, são trabalhados diversos elementos que fortaleçam essa percepção deles em relação ao próprio corpo. Então, um dos exemplos assim muito positivos, né, que a gente tem dentro dessa oficina é vencer, por exemplo, todos aqueles clichês em relação eu não tenho condições de dançar ou porque eu sou gordinho, ou porque eu tenho uma deficiência, ou porque alguém diz que eu não tenho essa capacidade, essa como diz que menino às vezes não pode dançar, exatamente, né? Lá no Lar Fabiano nós temos algo que é muito interessante em relação a essa questão do menino não pode dançar, porque nós temos muitos meninos dançando. Essa é uma característica, já ouvimos inclusive essa observação de representantes das academias de campus, que o Lar Fabiano ele é diferente, porque ele tem muitos meninos dançando. E dentro dessa dinâmica, né, da dança, nós temos assim tido a oportunidade de ver muitos talentos despontando. Entre eles, o Otávio Fernandes, que foi citado aqui. Eu que citei, o menino é bom. Eu vi os vídeos do menino, inclusive, em Cabo Frio, fazendo uma apresentação lá no Festival Internacional de Dança de Cabo Frio. E ganhou e foi premiado. Não sei qual agora. Em terceiro lugar. Viu? Porque realmente... Mas muito bom, muito bom. E ele é aluno de lá? É ainda? Então, hoje ele é colaborador, né? Ele já está na condição de voluntário, iniciando um trabalho com os jovens da faixa etária a partir de 18 anos. Ele tem quantos anos? Ele tem 18, ele fez 18. E é assim, e ele está lá há muito tempo? Está, desde tivemos a oportunidade de acompanhar o Otávio desde o processo de gestação nesse trabalho que a entidade realiza. Uhum. Então, assim, Otávio, ele sempre foi muito habilidoso, tanto na capoeira quanto na dança. E a dança, em determinado momento, floresceu, né? Aquilo, fez com que despontasse nele essa habilidade. Realmente ele hoje, né, ele é um bailarino formado, premiado, né? Então, na verdade, lá foi a ponte, mas depois ele se especializou, porque lá vocês não têm esse curso de... na verdade, são oficinas, né? Provavelmente ele teve que estudar em outro lugar para poder... A oficina, né, como ele ficou conosco esse período todo, ele foi desenvolvendo essas habilidades, mas nós também temos algumas parcerias com as academias. Ah, legal. Então, essas parcerias que surgiram dessa formação de mentalidade nova em relação aos projetos sociais. Sim. Hoje nós temos vários projetos sociais que trabalham com dança. Então, a Bem Faz Bem, o Projeto Canoa, tem trabalho lindo de dança, né? Que vem contribuindo muito para desmistificar a ideia de que a criança que está no projeto social não se desenvolve na dança tanto quanto a que está na academia. Então, assim, é claro, o trabalho no projeto social, ele tem uma dinâmica que é diferente. Mas essa dinâmica, ela não compromete a outra, né? Exato, e ela fortalece o desenvolvimento dessas habilidades. Então, por isso que a gente trabalha corpo em movimento, porque não é só trabalhar, ensinar
a coreografia para aquela criança ou para aquele adolescente. Você vai desmistificar todas as resistências que existem em relação ao envolvimento com a dança. Né? Porque existe por exemplo, existe uma limitação, por exemplo, eles não têm recurso para comprar o próprio uniforme, para comprar a sapatilha, para custear a aula na academia. Né? E você vai desmistificando isso, dizendo, não, você tem essa habilidade, você tem esse talento, você tem potencial. Sim. Né? Então, um projeto como esse, ele vai trabalhando aspectos socioemocionais, né? Porque nós temos psicólogo, temos assistentes sociais. É uma equipe multidisciplinar por trás disso, né? Exato. E você vai trabalhar aspectos que outras ações talvez não trabalhassem. Então, você pega aquela criança, aquele adolescente da periferia, onde o que ele vivencia muitas vezes são só as questões negativas daquele ambiente, e você vai permitir, através do trabalho social, que ele perceba outras nuances que até então ele não conhecia. Né? Inclusive oportunizando ele sair, às vezes, daquele contexto social dele, de viajar, Exatamente. de participar como vocês fazem, né? Levando a cinema, levando a teatro, Exato. levando para festivais de dança, né? Isso, Então, isso amplia muito, né? Faz parte, né, desse projeto. E aí também tem a oficina de tecnologia e da informação e comunicação e cultura de paz, que é num momento muito importante também, né? Porque a gente vê rede social aí, cada vez mais ataques de um lado, ataque de outro, né? E essas crianças cada vez tendo contato mais cedo com a tela, e aí, mesmo que eles estejam em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade social, hoje o acesso à internet e essas, vamos dizer assim, essas questões de rede social, infelizmente, está muito presente e de forma negativa em algumas situações, né? Ajuda muito em alguns aspectos, mas também, né, contamina em outros. E vocês também trabalham isso lá, essa questão, né, do cyberbullying, por exemplo, de várias outras questões de ataques que às vezes acontecem, dos chamados haters, né? Isso. Nós percebemos que não adiantava só trabalhar o acesso à ferramenta. Né? Era necessário trabalhar os aspectos éticos que envolvem o uso da ferramenta. E aí surgiu a ideia de fazer uma oficina em que eles tivessem a possibilidade de conhecer a ferramenta, interagir com ela, desmistificá-la, mas também perceber e identificar os fatores de risco envolvendo a ferramenta. Todo lugar tivesse isso, gente. Exato. Então, nós já tivemos... o problema não são as redes sociais. O problema é quem usa, de que forma usa. Exatamente. E foi muito interessante, porque em tudo a gente, né, o aprendizado ocorre, que nós já tivemos relatos trazidos por, hoje adolescente, mas na época criança, assim que adquiriu um celular e fez, né, entrou em contato com o WhatsApp, logo em seguida sofreu, né, um assédio. Então, quer dizer, o alerta que você traz auxilia essa criança ou esse adolescente a se proteger. E, ao mesmo tempo, a gente também trabalha o diálogo com a família. Por isso, o trabalho com a família. Sim. Então, essa adolescente, essa criança, né, ela teve a oportunidade de levar a questão para o responsável e o responsável, de forma madura, fazer todo o processo de proteção que já fazia, que era assim, alguém muito preocupado. Então, assim, você trabalha muitas questões e eles também trazem as inseguranças. Sim, e são diversas, as famílias são diversas, né? Então, assim, por mais que vocês façam lá o espaço reflexivo em família, é um momento de compartilhar, porque elas são, acho que, né? Nenhuma família é igual a outra, né? Cada uma tem. Então, por exemplo, essa mãe que você falou, responsável, né, conseguiu, já fazia um trabalho de proteção, já conseguiu identificar, já conseguia proteger desse jeito. Talvez outra não tenha a mesma instrução, né? Não tenha o mesmo conhecimento, né? Não saiba dos mesmos riscos. Às vezes aquela responsável por aquela criança que você falou que teve, né,
uma responsabilidade maior, ela já sabe desse universo. Tem gente que às vezes o filho tem celular, sabe mexer, e a mãe e o pai não sabem mexer, né? Então não sabe dos riscos que existem ali, né? Se vocês não falarem, se vocês não alertarem também, né? Não preparar esse pai, né? Para estar atento, né? É importante. E aí também tem a oficina de Refletindo Cidadania, que é importante, que a gente fala, né, aqui, né, Cláudio, sempre. A gente sabe que talvez não saia desses projetos, por exemplo, os profissionalizantes, que não é o caso de vocês lá com esse projeto, né? Mas vocês têm também, né, o Despertar Jovem, que você falou, né? Força Jovem. Força Jovem, né, que também provavelmente faz essa ponte, né, de encaminhamento, para que o jovem possa ingressar no mercado de trabalho mais preparado. Mas dentro do projeto vocês têm essa oficina Refletindo Cidadania, que a gente fala, se todo mundo tiver as noções de cidadania, formação de caráter, a gente vai viver numa sociedade muito melhor. Essa oficina de cidadania é o quê? Trata de meio ambiente, essas questões mais... Essa oficina, Refletindo Cidadania, ela trabalha especificamente os temas de cidadania, com grande ênfase na questão comportamental. Então, a gente trabalha muito as interações sociais, né? Como é que você se comportaria diante desse contexto? Então, a gente trabalha a questão hoje, né, que a gente não tem como não trabalhar, a questão dos preconceitos, a questão da luta antirracista, a questão do respeito à questão da orientação sexual, que hoje está muito... né, a questão da homofobia, ela está intensa, né? E a gente percebe que na periferia ela se dá de uma forma velada, mas muito intensa. Então, assim, nós trabalhamos todos esses aspectos, sobretudo comportamentais, e temos uma ênfase grande na questão da oralitura, em que a gente busca essas relações com a ancestralidade, a questão, né, de todo o contexto familiar, a riqueza cultural, né, a riqueza do território. Por isso a oficina Raiz Capoeira é muito forte nesse sentido também, né? Exatamente, né? A capoeira como patrimônio, né, cultural, né? A gente trabalha muito essa questão do histórico nosso, né, que hoje é totalmente desrespeitado, né? Sim. A gente tem, por exemplo, Campos tem uma história riquíssima, o bairro Custodópolis, né? Ele é pouco lembrado, mas ele tem uma história dentro da cidade riquíssima. Então, nós já tivemos a oportunidade de ir com o historiador Elvio ao bairro Custodópolis para trazer esse histórico, e aí você vê quem mora em Custodópolis ou ali né? Não conhece, né? No seu entorno, nossa, eu não sabia que aqui tem tudo isso. Quer dizer, aí você desmistifica, meu bairro é tão ruim, meu bairro não tem nada, meu bairro não... E aí, mas você está vindo de lá. É esse pertencimento, né? Exatamente. Fazer com que eles se pertençam mesmo e tenham orgulho, pertencimento. Exatamente. E aí, a gente chega àquela parte que a gente já adiantou lá. Ou seja, a gente tem um trabalho, né, como você colocou aí, bem amplo, né, e importante para a sociedade como um todo, né, não só para essas 60 crianças e suas famílias, né, e as pessoas que convivem com elas diretamente, mas para toda a sociedade. Você está transformando realmente vidas, né? Como que é agora nesse momento para vocês? Vocês já começam aí agora... 2024, já teve inscrição para esses projetos, renovação, ou as crianças são as mesmas que já estavam? Como é que fica? Vocês já começaram a atuar nesse ano, está em recesso, vai ter como manter esse projeto sem que a garantia do recurso? Vocês estão realmente inseguros com toda essa situação orçamentária? Sim, a insegurança ela é real, né? A gente, nesse momento, a gente não sabe como será o ano de 2024 do ponto de vista do cofinanciamento, né? A gente não tem essa garantia. Todas as ações, como eu falei, né, anteriormente, o ano 2004 já havia começado. Então, nós
2024. Fizemos renovação, né, daqueles que já eram inscritos. Já começamos o processo de inscrição dos novos, né, integrantes, dos novos participantes, e vamos seguir cumprindo o nosso papel. A instituição ela está aberta, né, ela fez o intervalo dos dias do feriado, mas ela permanece em funcionamento. O nosso atendimento ele continua, né, com as crianças, com os que estão inscritos da mesma forma, mas hoje existe essa insegurança, porque é uma verba alta para você custear um projeto com essas características, né? Porque são 5 oficinas. Na verdade, são 6, mas tem 5 de atendimento direto, de segunda a sexta, em 2 turnos. Nosso atendimento ele ocorre no contraturno escolar, então ele ocorre, né, com essa expectativa das famílias. Existem famílias que realmente dependem da presença das crianças e dos adolescentes na instituição para a manutenção dessa segurança, porque residem em área de risco. Até a segurança alimentar mesmo, né? E exatamente, a segurança alimentar. Então, a expectativa nossa é que esse processo possa ser, né, sanado da melhor forma. Nós aqui, nossa defesa, né, como eu falei anteriormente, ela é pela execução do serviço. Nós não estamos aqui criticando nenhum dos lados. Nossa percepção ela é, de uma certa forma, até reduzida, né? Ela é técnica. Porque ela não é o foco, né? O foco é outro. Então, assim, a nossa fala é nesse sentido mesmo, de definição, até porque nós também devemos prestar o mesmo deferimento a essas famílias e a essas crianças e adolescentes que, na nossa defesa, são cidadãos que estão em construção, mas têm percepção da realidade e já defendem suas necessidades. Então, o mesmo discurso que nós fazemos com elas, né, é o mesmo discurso que nós, enquanto instituição, precisamos ter no sentido de respeitá-las, né, enquanto usuários do serviço que nós nos propomos a realizar. Então, assim, essa preocupação, ela existe, ela é real. Então, por exemplo, vocês se planejaram lá, porque só para o pessoal entender, né, nos anos anteriores havia um certo desencontro toda vez que vocês iam se planejar aí, né, e aí, pelo que coloco, nesse governo se tentou buscar uma regularidade em relação a isso. Isso foi colocado por algumas outras instituições que passaram por aqui, tentou se organizar, né, para que esse ano vocês começassem de forma tranquila. Então, até a questão da per capita, que estava há mais de 5 anos sem ser atualizada, que é o valor que é pago, né, por serviço a cada uma dessas crianças, né, que com certeza, se o poder público fosse arcar com isso, seria muito maior do que paga a vocês, né, como instituição. Então, assim, tudo foi planejado para que esse ano vocês entrassem em 2024 com reajuste na per capita, com a segurança de receber já no mês de janeiro, não precisar ficar esperando, desenrolar de nada. E aí, vocês estavam com tudo encaminhado, ou seja, teve chamamento público, vocês apresentaram o edital, concorreram, e agora só faltava assinar o termo, para vocês iniciarem 2024 com um pouco mais de tranquilidade, que é o que vocês, de uma certa forma, nunca tiveram nesse tempo todo, né? E não por vocês, mas pelo compromisso e a responsabilidade que você tem com todas as crianças que dependem desse atendimento. E aí aconteceu isso. Foi mais ou menos isso? Eu fiz um resumo certo? Fez o resumo certo. Queria só ressaltar, assim, o Conselho da Criança cumpriu todas as responsabilidades dele, no sentido assim, ele fez a resolução para o chamamento público no tempo correto, as entidades também apresentaram os projetos, cumpriram os prazos, o plano de trabalho foi apresentado, entregue para análise e avaliação no tempo correto, ou seja, não houve da nossa parte morosidade, nenhuma ação
que demandasse esse atraso, porque, assim, em outros anos o argumento era o Conselho não fez no tempo certo, não cumpriu, não foi para a Assembleia defender, fazer a defesa do orçamento do Conselho. Quer dizer, o Conselho cumpriu todas as prerrogativas que ele deveria cumprir. E agora, então, nós estamos aguardando essa definição para que a gente possa ter segurança da execução. Que a pior questão que existe é você realizar um trabalho dentro desse nível de insegurança. Porque você tem necessidades sociais para atender, né? Para dar respostas positivas a essas necessidades sociais. Então, assim, do nosso ponto de vista, quer dizer, dentro dessa sequência, quer dizer, vou falar do Fabiano, né? Sim. Os educadores, eles já estão no processo de capacitação para a proposta, porque ocorreram, né? Algumas foram atualizadas, então, dentro do projeto que nós apresentamos para 2004, Cidadão em Construção, ele foi atualizado, né? Então, Cidadão em Construção, Identidade Infanto-Juvenil, então nós já estamos. E isso é fruto de tudo aquilo que eles trouxeram, né? Que as crianças, os adolescentes e as famílias trouxeram, que levaram a essa versão atualizada do projeto. Então, nós já estamos na capacitação dos educadores, né, dos profissionais, na estruturação dos planos de atendimento. Quer dizer, o trabalho ele já está formatado para a dinâmica de 2024. Porque a equipe ela é contratada com base no que vocês conseguem pelo edital, né? Ou seja, lá no edital, no projeto, você coloca, vou precisar de tantos psicólogos, de tantos educadores nesse sentido, de arte, dando um exemplo, né? Aí vocês vão lá, dentro daquele edital que vocês concorreram em 2023 para 2024, você contrata a equipe em cima daquele edital. Então, assim, se você não tem o valor daquele edital, como você vai pagar essa equipe? Exatamente. Até porque o projeto, né, todo projeto, ele tem uma parte que é contrapartida institucional, né? Então, assim, a entidade ela já está com a sua contrapartida em ação. Acho que é 20% do valor total? Qual é para cada entidade é um percentual? Não, de cabeça não precisa. De cabeça exatamente o percentual ser 20%. Mas quer dizer, existe uma contrapartida, né, que a entidade ela precisa contemplar no projeto. Então, assim, toda essa parte ela está estruturada, né, no que diz respeito à entidade. Mas custear todo o contexto do projeto é um peso muito grande para a entidade nesse momento. Né? E creio que seja o reflexo de todas as outras instituições. As que a gente recebeu, né? Que foram colocadas por ela. Algumas ainda estão em situação mais... Com exceção da Bem Faz Bem. Né? A Bem Faz Bem por eles terem outras fontes, né? Eles têm muita... Hoje, por exemplo, Rodrigo e Luciana Custódio, que é assistente social responsável pelo projeto Cidadão em Construção do Lar Fabiano de Cristo. Assim, vocês chegam a pensar em ter uma autonomia, independente dessa questão de prefeitura? Porque esse impasse gera essa dúvida, gera essa incerteza, gera essa preocupação. E aí a entidade vai muito além dessa coisa de Câmara com Prefeitura, Prefeitura com Câmara, ou política, a entidade está acima disso tudo. Vocês pensam, ou existe alguma possibilidade, ou não existe? A entidade, sem receber hoje o repasse da Prefeitura, fecharia? No nosso caso, não, porque nós temos, né, nós temos a mantenedora. Então, o projeto é um braço dentro da execução. Da casa, que é muito maior. Exato, que é muito maior. Mas o impacto, ele existe, porque é um projeto que... Não fecharia a casa toda, mas encerraria alguns projetos. Não fecharia, não encerraria projetos, porque esse projeto, a verba dele é específica para essa ação, né? E nós recebemos as visitas, né, trimestrais,
Então, assim, nós temos que prestar conta mensalmente de todo o recurso. É um acompanhamento que ele é bastante rigoroso, né? Sim, sim. E dá também muita tranquilidade para a gente, porque, né? E creio que no portal da transparência é possível você entrar em contato com toda a estrutura do projeto, né? As prestações de conta, e o muito Conselho rigoroso, também inclusive, né? vem aprimorando isso. Então, assim, não fecharia a entidade, porque a entidade tem outras ações, Sim, sim. né? Mas geraria um impacto grande para essa faixa etária contemplada por esse projeto. Que é de 7 a 15 anos. Ou Isso. seja, o projeto estaria comprometido, né? Claro que eu sei que vocês buscariam outros meios para tentar atender, mas nesse primeiro momento, Sim. talvez não conseguisse atender da mesma forma, né? Exatamente. Ou seja, com a mesma amplitude, Isso. tendo o recurso, né? Que é um recurso de passagem que não é específico do poder público, o recurso é do fundo, né? E o fundo ele recebe recurso do município em maior fatia, né? Mas também recebe de outros meios de como a gente já colocou aqui, de decisões judiciais, de empresas que aportam recursos para o fundo. Então, né, o fundo ele não é um dinheiro específico do município, mas acaba sendo gerido, né, dentro do orçamento municipal, não é Exato. isso? E por isso todo esse impasse. O conselho, a gestão do fundo está no conselho. É o único conselho, os conselhos, os CMDCAs, que no nosso município é o único no Brasil que tem a expressão promoção, né? Então, os CMDCAs, os Conselhos Municipais de Direito da Criança, tem o fundo está localizado dentro do próprio conselho com a gestão autônoma. Mas, mesmo assim, essa gestão, ela tem que atender às prerrogativas legais. Então, a gente sabe, porque você pode dizer assim, eu fiz uma pesquisa e vi que o fundo recebeu muitas contribuições do imposto de renda. Mas a contribuição de 2023, ela não vai ser, né, pela dinâmica legal, ela não é utilizada naquele ano. Né? Tem todo um trâmite. Então, assim, realmente a gente precisa daquilo que está previsto, né, que foi definido pelo orçamento do município. Então... E aí está nesse impasse, nessa insegurança. O que vocês esperam daqui para frente? Assim, a gente já viu que não vai ter, pelo menos de acordo com o que foi colocado ontem na Câmara, que a votação só pode acontecer depois das audiências. Se você tem a última audiência, que é justamente quando vai estar abordando o cenário de vocês no dia 7 de fevereiro, ou seja, não vai ter uma decisão orçamentária, ou seja, a votação da lei orçamentária não acontecerá ainda no mês de janeiro. E aí, o que vocês esperam? Que realmente seja honrado? É bom a gente ressaltar também, né, Cláudio, que existe por parte tanto por parte do Conselho, uma ação movida na Vara da Infância e Juventude, que foi dado inclusive o prazo de 15 dias para que a Câmara responda à Vara, para que se tem algum posicionamento, foi feito um pedido de tutela antecipada para uma liminar, até para que tentar obrigar que a lei fosse votada de imediato, a LOA, né? O juiz naquele momento entendeu que deveria ser aberto um prazo para que a Câmara respondesse, né? Para dar o direito de defesa da Câmara. Isso foi feito, esse prazo de 15 dias deve estar se esgotando por agora, né? Que isso foi no dia 19, então do dia 19 acabaria hoje, né? Se a gente for dias corridos, mas eu não sei como é que funciona isso no judiciário. Corrido. Então, o prazo... Não tem folga sábado e domingo, não. Então o prazo terminaria... Termina hoje? Dia 4. Se for dia 19 com 15 dias. Não, 31. É porque é 31, né? Então acabou ontem. O prazo. Sim. Não é? Conta aí. Vou contar aqui para poder dar certo. Pra não, mas é isso. Então, assim, mas existe uma ação na Vara da Infância e Juventude aqui de Campos, que também já está no Tribunal de Justiça, recursos sendo colocados pelo Conselho, e também a ANIC, que é a promotora da criança e do adolescente dia aqui em 19, Campos. com 15 dias, dia 2. Então, já foi. Vamos até cobrar isso daqui a pouco. Saindo daqui, já vou mandar mensagem lá dia 4? pro TJ já
perguntando isso lá, como é que se as respostas forem enviadas e quais serão os próximos passos. Assim, o que acredito é que por conta desse o plantão de fim de ano, parece que no judiciário vai até o dia 6, até a próxima semana. Então, assim, os juízes que estão são juízes de plantão, não são os juízes das próprias varas, né? Então, acredito-se que depois do dia 6 é quando o judiciário de fato deve começar a dar essas decisões. Mas o fato é que foi dado um prazo de 15 dias pela Vara da Infância e Juventude e, além disso, também tem um inquérito civil público aberto pela promotora ANIC, que é da Promotoria da Infância e Juventude em Campos, que também pediu documentos à Prefeitura e à Câmara Municipal para verificar o que está acontecendo. Então, a gente acredita que, independente, né, desse impasse, né, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário vão tentar buscar aí um meio, né, de não deixar com que essas instituições fiquem sem receber, né? E a gente torce para isso, porque é um trabalho muito sério que não pode ser comprometido. Mas eu acho que o desgaste emocional já aconteceu, né? Ou seja, mesmo que o desgaste financeiro não venha, mas esse desgaste emocional para quem está à frente dessas instituições já aconteceu, né? Porque você imagina você começar o ano já com isso, já preocupado, saber, meu Deus, tem 60 crianças e mais as famílias para poder dar uma assistência, como que eu vou fazer? Né? E a gente viu aqui depoimentos de instituições falando, nós perdemos o sono, né? Porque não sabe o que vai ser. Então é isso, é que a gente... E principalmente na medida em que havia expectativa desse ano correr tudo bem, né? Talvez pela primeira vez começar o ano aí já... né, com tudo certinho, com todo documento, com toda a previsão sendo cumprida, né? Então aí aumenta a expectativa, a frustração, decepção também aumenta, no caso, como diante do ocorrido. Mas o que você espera, então? Que se resolva? Sim, né? A gente espera que se resolva, embora me preocupe bastante a audiência ocorrer apenas na primeira semana de fevereiro. Isso já traz uma expectativa não tão boa, né? No sentido de que talvez somente em março nós tenhamos uma definição desse processo, por tudo que nós já vivenciamos nos outros anos. Claro que eu posso estar falando e já peço inclusive desculpas, né? Porque não estou fazendo a crítica, inclusive a gente reconhece o esforço que o presidente atual do Conselho, né, Leon Gomes, vem se empenhando, né, para cumprir, mas isso já traz uma perspectiva por tudo aquilo que nos últimos 5 anos nós vivenciamos em relação à questão do cofinanciamento, né, da infância e da adolescência via Conselho. Mas eu queria trazer algo que é muito maior do que o próprio Conselho da Criança. Hoje, dentro desse contexto, em função do orçamento municipal, todas as crianças e adolescentes do município estão em situação de vulnerabilidade. Porque é algo muito maior do que apenas o orçamento. Nós já estivemos, né, buscando o apoio da mídia. Creio que Renato já tem estado aqui com vocês em outro momento, o doutor Elson, que são aí grandes representantes. O Elson esteve ontem. Eu vi. Em outros momentos, para falar da questão do Fundo da Infância. Hoje nós não estamos falando só do Fundo da Infância. Nós estamos falando da realidade das crianças todas e adolescentes do município. E isso nos preocupa bastante, né? Porque quem está, e eu não sou assistente social somente no Lar Fabiano, eu sou assistente social da Secretaria de Educação, trabalho no Serviço Social Escolar. A gente conhece o território do município e a gente sabe dos pontos de vulnerabilidade. A gente sabe que existem crianças do município que estão na escola que hoje são atendidas somente pela APAP. Crianças de creche, crianças, né, das escolas. Então, assim, quando a gente fala hoje já numa dimensão muito mais profunda. Então, a expectativa é que o orçamento possa ser votado,
com todo respeito, que esses representantes possam ter a sensibilidade necessária para pensar o município para além das questões, né, políticas, e realmente focar no interesse do cidadão campista, que tanto necessita de uma ação mais direta e efetiva, né? Essa é a expectativa aí que a gente fica, né? Tá certo. E quem quiser conhecer um pouco mais lá da Casa Francisco Lamego, o Cláudio já colocou até ali, né, Cláudio, no endereço Lá? As redes sociais, mas eu posso falar pelo menos também. O Instagram tá aqui. Né? @IFC. LFC. Lá Fabiano de Cristo. Isso. @LFC.Casa Francisco Lamego é o Instagram para quem quiser achar lá. Então tem todos esses projetos, não só o projeto que a gente está falando, que recebe recursos aí do fundo, mas todas as outras ações que são desenvolvidas pela Casa Francisco Lamego. Então, @IFC.Casa Francisco Lamego é o Instagram. E quem quiser conhecer o trabalho, é possível também fazer contribuições, doações, ser voluntário? Como é que as pessoas podem fazer? Nós temos trabalho voluntário, aceitamos trabalho voluntário. É só a pessoa se direcionar, né? Avenida Francisco Lamego, 321, Parque Vicente Gonçalves Dias, né? O Vicente Dias, como as pessoas... Quase na cabeceira da Ponte da Lapa. Isso, ao lado da Madeireira Beira Rio, que é uma referência que a gente sempre utiliza. São duas unidades ali, mesmo tom, inclusive, amarelinho ali, não tem como não identificar. E nós aceitamos doações, sim. A gente tem necessidade de muitas, como toda instituição social, né? A verba nunca dá conta de tudo que a gente precisa para atender as famílias. Então, nós aceitamos, sim, doações, e voluntários são sempre bem-vindos. E, sobretudo, a doação de alimentos, né? Ela é sempre muito bem-vinda, porque o contexto nosso é ainda de muita vulnerabilidade, né? Tá certo. Agradecer, parabenizar você, toda a equipe lá, né, da Casa Francisco Lamego, né, pessoal, todo mundo lá do Lar Fabiano de Cristo, não só aqui de Campos, de todos os projetos que a gente sabe, como você falou, que, né, existe no Brasil todo. Parabenizar, torcer para que realmente vocês consigam se manter firmes e fortes nessa missão, né, de cidadania, de solidariedade, de fazer bem ao próximo, de construir uma sociedade mais igualitária, com mais segurança social, né? Então a gente torce para que vocês continuem nessa missão e conte sempre com a gente também, que esse seja um primeiro de vários encontros que a gente possa ter para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês aqui. Quando precisar divulgar a campanha, quando precisar divulgar a festa, pode contar com a gente, que a gente está aqui como parceiro também. Nós agradecemos, né, e desejamos que o ano de 2024 possa ser para vocês também, né? Um ano de muito sucesso, de realizações. E as pessoas que desejarem conhecer o Lar Fabiano, nosso atendimento é de segunda a sexta, do horário de 8 às 17 horas. Então, quem desejar conhecer a instituição, estamos lá de portas abertas para recebê-los com muito carinho, porque a comunidade campista ela é muito receptiva ao Lar Fabiano. Então, a gente também tem que deixar esse registro, né, dessa parceria com a comunidade. Tá Obrigada. certo. Obrigado a você mais uma vez. Luciana, obrigado, bom dia, sucesso, boa sorte lá. Obrigada. Tá bom, valeu. Luciana Custódio, assistente social responsável pelo projeto Cidadão em Construção no Lar Fabiano de Cristo. São 9 horas em ponto. Fechamos o programa de hoje. Quinta-feira e amanhã, primeira sexta do ano, hein, Rodrigo? Primeira sexta do ano. Bora? Bora. Pra lá. Já tô entrevistado, mas não vou antecipar, não, como a gente não fez o teste com ele ainda e vai ser por perfeito, Skype, eu não vou anunciar o entrevistado de amanhã ainda, não. Mas já tá engatilhado. Tudo bem. Com essa chuva aí, tudo pode acontecer. Ou nada. Bom, valeu, Rodrigo, também por hoje. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Tá? E lá no portal folhão.com.br segue aí os 2 artigos publicados já lá no site. Um do prefeito Vladimir Garotinho e outro do presidente da Câmara,
Marquinho Bacelar, falando sobre essa crise aí. Solução mesmo não tem não, mas... Contenda aí. Solução mesmo nenhum dos dois textos trazem não, mas... Mas não dá spoiler, vai lá ler, porque você, eu acho que é interessante, eu gosto sempre de chamar a população para participar, para entender, cada um faz a sua avaliação também de valores, né? Faz aquele juízo de valores de cada cidadão, de cada indivíduo, mas importante que leia lá, que fica, e para quem não gosta de ler, só vou adiantar, tá curtinho, né? Mas tá grosso. Tipo coicinho de porco. Valeu. Gente, 9h01, fechamos o Folha no Ar de hoje. A gente volta amanhã, então, conforme anunciado, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado aqui na Folha FM. A partir de agora, após o intervalo, muita música e informação.